Nós vamos aqui para o livro do Apocalipse. Pela graça maravilhosa de Deus, nós encerramos a carta de Tiago, aonde nós tivemos aí alguns meses estudando Tiago paulatinamente, minuciosamente, e Tiago falou fortemente conosco nesses períodos. E agora nós vamos estudar ponto a ponto, capítulo a capítulo, o livro do Apocalipse, que é um livro tão complexo, mas nós vamos procurar trazer essa série de exposição dessa grande revelação de Deus para a sua igreja. E quero desde já avisar os irmãos que hoje nós não vamos fazer a exposição do texto. Hoje vai ser só a introdução do livro, tá bom? Nós vamos fazer a introdução do livro, e a autoria, a data, as leis de interpretações. E na próxima sexta-feira, assim querendo Deus, nós vamos começar do capítulo 1, versículo 1. Mas para não perder o costume, nós vamos estar lendo aqui no capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer o seu servo João. Então aí nós vamos ficar só com esse versículo. Nós vamos tratar aqui da introdução do livro do Apocalipse. Sinceramente, o livro de Apocalipse, dentre todos os registros da Bíblia, é o mais complexo para se compreender. Essa dificuldade é devido à sua linguagem literária apocalíptica. Esse estilo de literatura tem a pretensão de fornecer informação da história, fazendo uso por meio de símbolos. Os símbolos eram figuras muito usadas no Antigo Testamento a fim de pintar um quadro com ações específicas do que iria acontecer no desenrolado da história. Observe que o próprio livro explica alguns símbolos que são estranhos para os leitores originais. 7 cartiçais são descritos como 7 igrejas da Ásia. Ali já era para os leitores. Aqui, os leitores originais. Nós não somos os leitores originais. Os leitores originais foi para onde João direcionou este livro, que foi também em forma de cartas, que foi tanto para as 7 igrejas da Ásia Menor. Aí eu quero avisar aqui os irmãos com relação a isso, que a Bíblia ela é recheada de gêneros literários, muitos gêneros literários. Pastor, o que é gênero literário? Você vai ver na Bíblia parábolas, metáforas, provérbios, cartas, evangelhos e Apocalipse. São a linguagem e os símbolos também. Nós vamos encontrar muito, também é uma outra linguagem literária. Então, para você entender a Bíblia, você tem que saber o que tipo de linguagem literária você está lendo. Porque você só vai conseguir entender o real sentido do autor se você entender o que é que o autor, qual linguagem ele está usando. Eu não posso interpretar a parábola igual uma alegoria. Eu não posso interpretar uma narrativa histórica igual símbolos, igual uma parábola, de maneira nenhuma. Então nós devemos fazer essas distinções, para nós vamos fazer uma interpretação correta do texto. Eu vou dar aqui até um exemplo para os irmãos, para que os irmãos entendam. Muitas das vezes, quando nós vamos interpretar determinadas parábolas, nós queremos explicar cada detalhe da parábola. Primeiro você tem que ter a noção que parábola não é alegoria. O que é alegoria? É eu espiritualizar tudo que está numa parábola. Vou dar um exemplo. O exemplo do filho pródigo. Todo mundo pensa que o personagem principal é o filho pródigo.
Mas o personagem principal não é o filho pródigo, é o filho mais velho. É o filho mais velho. Porque o contexto que Jesus está explicando é o seguinte: tinha alguns fariseus que estavam ali perto dele, e eles começaram a ficar com inveja, porque pecadores, aleijados, doentes, publicanos, estavam entrando no reino de Deus. Jesus, percebendo a inveja desses homens, desses religiosos, Jesus ele inventa uma história, uma ficção. Então ele vai dizer assim: uma certa vez tinha um jovem, o pai dele é muito rico, e ele resolveu pedir a metade, pedir os seus bens, porque ele queria viver a vida dele. Jesus começa a história, Jesus cria, aquilo dali nunca aconteceu, dali é uma ficção. Jesus inventou aquela história para trazer uma ilustração, uma verdade para aquele povo que estava ali. Então o filho pródigo, ele disse, e esse rapaz foi embora, gastou tudo o que tinha, depois estava vivendo, comendo lavagem de porcos, se arrependeu do que fez e voltou para a casa do pai. Quando ele retorna, o pai recebe ele e o pai dá um anel, dá sandálias e dá uma veste. Aí muita gente vai começar a espiritualizar, ou seja, e até muitos pregam dizendo assim: irmão, você que está igual o filho pródigo, afastado da casa de Deus, volte para a casa do pai, que ele vai colocar o anel no seu dedo, ou seja, ele vai fazer uma aliança contigo. Ele vai te vestir com a justiça dele. E ele vai te calçar com a preparação do evangelho. Você está espiritualizando a parábola. Qual é o real sentido da parábola? O real sentido da parábola é essa daqui, ó. Que tinha um homem lá no fundo do quintal, zangado demais, porque o pai dele havia recebido e fazendo uma grande festa. Então, esse pai vai ao encontro dele e começa o diálogo. Você não vê um momento o pai dialogando com o filho pródigo, mas você vê o pai dialogando com o filho mais velho. Quando ele está ali dialogando com o filho mais velho diz assim: o que é que você tem, rapaz? Você está triste? Ele disse: não, eu trabalho aqui contigo há tanto tempo, você não me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos, e esse meu irmão aí, ele vai, pega os seus bens, gasta tudo, depois se arrepende, aí você recebe com a grande festa. Ou seja, o que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Assim são vocês, fariseus, que esses pecadores aqui estão entrando no reino e vocês estão com inveja. Vocês estão não aceitando. Então, isso daqui que é você interpretar uma parábola. Então, eu só vou entender o real sentido do texto se eu entender qual o gênero literário que eu estou lendo. Pois assim é o Apocalipse. É recheado de símbolos. E você tem que entender que tem uma verdade por trás desses símbolos. E uns exemplos, Jesus vai mostrar aqui. Que ele vai dizer que os 7 castiçais, que é os 7 castiçais de ouro, representa as 7 igrejas da Ásia. Jesus explica. As 7 estrelas que está na mão direita de Jesus, está falando dos 7 pastores dessas 7 igrejas que estavam espalhados na Ásia Menor. Então você percebe que são símbolos, mas tem um significado por trás. É o significado por trás que está a verdade que o autor quer transmitir. Então você não precisa interpretar o livro do Apocalipse de uma maneira literal. O literal, o real sentido do texto, a real intenção do autor está por trás dos símbolos que ele quer transmitir. Então nós vamos observar que um grande teólogo, Ralph Arley, anota as palavras de Charles Leynon, John Wick e Bowman. Ele diz assim: o Apocalipse é ao mesmo tempo o livro mais respeitado, o mais incompreendido e o mais negligenciado dos escritos do Novo Testamento. Ele tem sido chamado
de o livro mais abusado da literatura cristã. Por quê? Porque é um livro difícil de se entender. William Barclay diz que o livro mais difícil de entender do Novo Testamento é justamente o Apocalipse. Até mesmo João Calvino, o grande exegeta da Reforma Protestante, ele não comentou de maneira nenhuma este livro, certamente pela sua grande dificuldade de se entender. John Wesley, do século XVIII, um grande pregador do Evangelho, ele também teve dificuldades e ele fez pequenas anotações deste livro. Então, este livro tem um pouco de dificuldade para nós compreendermos ele. E nós temos algumas escolas que nós vamos estar interpretando aqui. E muitas escolas, nós temos as escolas historicistas, as preteristas, a idealista e as futuristas. O que é historicista? Muitos tentam fazer do Apocalipse um livro de adivinhações. Relaciona os seus acontecimentos de suas respectivas épocas, ou seja, eles fazem um esboço baseado na história do século I, do início da igreja, até o dia de hoje, que o Apocalipse vem trazendo essa forma de interpretação nos seus dias em relação à história. Nós temos em relação também os preteristas. O que é que o preterismo que nos interpreta o livro do Apocalipse? Eles acreditam que tudo que está aqui no livro do Apocalipse já aconteceu. E aconteceu, iniciou-se no ano 70, a partir da queda de Jerusalém. E também até a queda do Império de Roma. Então, boa parte do livro do Apocalipse já aconteceu. Os idealistas, eles acreditam o seguinte: nada do que está aqui vai acontecer. Tudo aqui é história. É isso que ele vai dizer. Eles veem os símbolos e figuras simplesmente como uma disputa progressiva. Eles veem apenas aqui um duelo espiritual. Um duelo espiritual entre o bem e o mal. Eles não veem que nada disso daqui vai ter o seu cumprimento literal, que realmente vai acontecer. E nós temos os futuristas, que somos nós, que nós acreditamos que o livro do Apocalipse, do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que está relacionado à igreja, você percebe que tudo já aconteceu, é passado, capítulo 1, 2 e 3. Quando chega do capítulo 4, aonde vai começar João ter as visões espirituais, que vai adentrar também na grande tribulação, e vai ver tudo isso, ainda há de acontecer. E nós cremos por essa perspectiva, que nós, os futuristas, nós cremos nesta visão, que vai haver essa questão da grande tribulação, Jesus vai voltar, vai levar a igreja para o céu, vai um dia prender Satanás, vai reinar no milênio, vai jogar o diabo no inferno, vai jogar os pecadores no inferno, vai fazer um novo céu, vai fazer uma nova terra e para sempre estaremos com o Senhor. Tudo isso nós acreditamos como vai acontecer. E nós temos também outras escolas, principalmente em relação ao milênio. Nós temos o amilenarismo, nós temos essa escola. Essa questão do amilenarismo traz o prefixo ar, a ideia de negação. Não vai haver nenhum milênio literal na terra. Essa escola interpreta que quando Jesus subiu aos céus, o milênio já começou. Nós já estamos vivendo o milênio para esta escola. Os amilenistas acreditam que o milênio está acontecendo nos céus para aqueles crentes que estão na glória. É isso que eles acreditam. Eles não acreditam que vai haver um milênio na terra, Jesus reinando por 1000 anos. Eles não creem nessa perspectiva. Então nós entendemos que o que vai acontecer? Que quando Jesus vier, Jesus ele vai trazer aqui a ressurreição dos mortos, e ele, quando fazer a ressurreição dos mortos, vai ser tanto de justos quanto de injustos. E ele vai fazer o grande tribunal, vai julgar
vai mandar os pecadores para o inferno, e ele simplesmente vai haver o novo céu, a nova terra, e para sempre estaremos com o Senhor. É dessa maneira que eles acreditam. Eles não acreditam em um arrebatamento, como nós esperamos que vai acontecer. Eles não creem. Eles não creem que vai haver um milênio na terra, Jesus reinando por 1000 anos com a sua igreja. Eles não creem de maneira nenhuma. Nós temos também o pós-milenarismo, ou seja, o prefixo pós, que Jesus vai vir depois do milênio. Nós aqui já estamos vivendo o milênio na terra. E como que estamos vivendo? A igreja vai chegar um momento que a igreja vai pregar o evangelho em todo o mundo. Vai pregar o evangelho em todo o mundo. Quando o evangelho for alcançado em todo o mundo, Jesus vai vir em glória e ele vai ressuscitar tantos os pecadores justos e injustos, vai fazer o julgamento e vai haver ali o novo céu e a nova terra, e para sempre estaremos com o Senhor. Então é dessa maneira que eles creem. E tem o pré-milenarismo clássico ou histórico. Esse daqui é o mais antigo, que era os pais da igreja interpretavam desta maneira. O que é o pré-milenarismo que eles acreditam? Eles acreditam o seguinte: esse pré-milenarismo clássico ou histórico vai acontecer assim. Jesus vai vir antes do milênio. Quando Jesus vier antes do milênio, ele vai reinar na terra. Os crentes que estão mortos vão ressuscitar em glória. E aqueles crentes que não morreram, mas estão vivos, vão ter seus corpos transformados. E Jesus vai estar reinando aqui na terra. Depois que Jesus reinar na terra por 1000 anos, que não é exatamente 1000 anos, mas o número 1000, equivale a um período muito longo, E quando Jesus estiver reinando, o diabo será solto, o diabo vai querer seduzir, aí Jesus vai condenar tanto os pecadores quanto o diabo, e vai fazer o novo céu e a nova terra, e por aí acaba tudo. E nós temos o nosso pré-milenarismo dispensacionalista ou pré-tribulacionista. Eu quero explicar para vocês o seguinte: é a nossa crença. Nós, pentecostais, nós acreditamos em um milênio da seguinte maneira: vai acontecer assim, a trombeta vai tocar, os céus vão se abrir do Oriente ao Ocidente. A Bíblia diz que quando os céus se abrirem do Oriente ao Ocidente, com o toque da trombeta, a Bíblia diz que primeiro os mortos ressuscitarão, e nós que estamos vivos seremos arrebatados, transformados, e estaremos num corpo glorificado, e nós vamos encontrar o Senhor nos ares, e lá vai haver um tribunal, chamado Tribunal de Cristo, aonde ele vai recompensar cada um de nós pelas nossas obras, ou por aquilo que realizamos na obra do Senhor aqui na terra. Depois que isso acontecer, nós vamos passar 7 anos com ele na glória. Esse período de 7 anos está relacionado com a cultura judaica, que quando tinha um casamento na cultura judaica, era uma festa de 7 dias, aonde ali o pai da noiva comemorava, festejava juntamente com o pai do noivo. E ali tinha a noite de núpcias. E assim, da mesma maneira, é a igreja. A igreja é a noiva e vai estar com o noivo na glória, festejando, glorificando, vivendo esse momento tão especial. Na terra vai estar acontecendo o período da grande tribulação. O próprio Jesus disse, é um período que nunca houve na história, aonde vai haver um grande terror. O anticristo vai tomar de conta, o anticristo vai reinar, o palco está sendo preparado, o palco está sendo armado para receber o anticristo. O anticristo é a besta, que vamos tratar aqui no livro do Apocalipse,
que vai ter o falso profeta e vai ter o anticristo. O anticristo ele vai ser esse imperador, esse suposto Messias, que os judeus vão acreditar, que ele vai colocar o mundo em ordem, a economia em ordem, tudo vai estar organizado, ele vai trazer um período de uma falsa paz, é isso que vai acontecer. Depois, quando chegar os 3 últimos anos, ele vai trazer uma grande tribulação terrível e vai perseguir, vai matar todo aquele que confessar Jesus na terra, vai morrer, vai ser decapitado, vai ser morto, vai ser perseguido, não vai poder comer nem beber, ou seja, nem comprar. Então tudo isso vai acontecer na grande tribulação, e a igreja nos céus, e a igreja exaltando o Senhor, e aqui embaixo o negócio está num terror, e Deus vai derramar sua ira sobre os homens, aonde é que ele vai mexer no firmamento, ele vai usar os mares, ele vai usar os rios, ele vai usar a natureza para se voltar fortemente contra os homens. Vai ser um período de terror e agonia. Então, essa escola, chamada de pré-milenarismo dispensacionalista, acredita nisso. Por que dispensação? Porque a dispensação é o meio que Deus usa para eliminar o pecado do meio do mundo, para arrancar o pecado da humanidade. E você vai começar a ver dispensações na Bíblia. Quando você vai lá para o livro de Gênesis, você vai ver a dispensação da inocência. O que é a dispensação da inocência? Deus criou Adão, Deus criou Eva, e eles iriam adorar a Deus inocentemente. Inocente por quê? Porque nunca conheceu o pecado, porque nunca conheceu o que é o mal. Mas observa, toda dispensação desobedecida, toda dispensação quebrada, o Senhor traz juízo, o Senhor traz julgamento para o seu povo. Quando Adão e Eva pecou na dispensação da inocência, qual foi o julgamento que Deus trouxe? Expulsou eles do jardim do Éden. Juízo. Depois Deus ele traz a dispensação da consciência. Agora o homem pela consciência, ele vai adorar a Deus. Ele sabe o que é o bem e ele sabe agora o que é o mal. Ao invés de adorar e servir o bem, não, ele começou a ir para o mal. Por isso que Noé vai dizer que o coração do homem é mau continuamente. Ou seja, os homens, ao invés de servir a Deus, eles voltaram para os seus próprios prazeres. Pecado, violência, homicídio, e pecado e mais pecado. E esses pecados chegou nas narinas de Deus. E Deus trouxe o juízo. Qual foi o juízo? O dilúvio. Deus mandou o dilúvio. O dilúvio varreu os pecadores, mas o dilúvio não varreu o pecado. Porque o único que pode varrer o pecado, limpar o pecado, só é o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando você vai ver, Deus agora traz uma outra dispensação. Ele vai trazer a dispensação do governo humano. Ele vai dizer, homens, governem. Mas ao invés do homem governar para glorificar a Deus, os homens queriam colocar seu governo acima de Deus. Então qual foi que eles fizeram? Eles construíram uma grande torre. E eles descartaram a Deus. Eles disseram, não, vamos fazer o nosso nome ser conhecido. Ou seja, não precisamos de ti, Deus, para fazer nossa história. Vamos fazer nossa própria história. Ou seja, construíram uma torre. Essa torre tinha 2 objetivos. Primeiro, era para que os homens não viessem se dispersar, serem dispersos, se afastarem. Ia quebrar o plano de Deus. Qual era o plano de Deus? Encher a terra. Se os homens ficam só ao redor de Babel, ali a raça humana ia ficar extinta. Então o que é que Deus faz? Eu tenho que trazer juízo para esse povo. Qual foi o juízo? Confundiu as línguas. E o plano de Deus para ser executado, ele espalha o povo em toda a face da terra. Qual era o outro objetivo para eles construírem a torre?
eles estavam com medo do outro dilúvio. Qual era o dilúvio? Porque eles souberam, rapaz, Deus mandou um dilúvio e ele vai mandar outro. Então vamos construir uma torre bem alta, que quando vir outro, nós corremos para essa torre e não vamos morrer afogados. Então Deus confunde as línguas, manda o povo embora e o povo fica disperso. Daí Deus vai trazer uma outra dispensação, a dispensação patriarcal. Ele vai lá em Ur dos Caldeus, essa geração que foi espalhada, aqueles que estavam lá em Ur dos Caldeus, Deus vai lá e chama um homem chamado Abrão, arranca do meio da idolatria, conduz esse homem. Só que esse homem, você observa, que Deus diz que vai trazer um julgamento para Abraão. Abraão, ele desce o Egito. Lá, Abraão, ele mente. Lá, Abraão, ele faz coisas que não é para fazer. Mentiu para poder não morrer. E quase o rei se deitou com a esposa dele. Então, o que é que Deus faz? Ele traz um julgamento, um juízo. Ele vai dizer, a descendência de Abraão vai passar 430 anos no Egito. E você observa que quando Jacó, ele desce o Egito através da ordem de José, José morre e ali começa o povo vivendo na escravidão, debaixo de taca e debaixo de chicote. 430 anos no Egito. Deus agora vai trazer uma outra dispensação. Qual é a dispensação? Da lei. Ele vai mandar Moisés libertar o povo e vai levar o povo para o deserto, e lá no monte ele revela a lei. Só que Israel não obedece à lei. Israel só faz desobedecer à lei de Deus. Qual é o juízo que Deus traz? O juízo que Deus traz é esse daqui. No ano 722, antes de Cristo, o reino do norte, formado por 10 tribos, é levado para a Síria através do rei Tiglat-Pileser. E as 10 tribos desaparecem. O rei no norte, 100 anos depois, o rei no sul, é levado cativo para a Babilônia e passa 70 anos no cativeiro babilônico. Ou seja, desobedeceu a dispensação da lei, teve juízo. Qual foi o juízo? Exílio. Exílio na Síria e exílio na Babilônia. Deus agora vai trazer a penúltima dispensação da graça. Envia o seu filho, traz a salvação. E ele agora, trazendo essa salvação, nós estamos hoje vivendo na dispensação da graça. Você que está me ouvindo aí, se você não seguir a dispensação da graça, você não obedecer a Cristo, você não ficar debaixo da graça de Cristo, qual é o juízo que Deus vai mandar? A grande tribulação. Que quando Jesus vier, ele vai pegar o seu povo, vai levar para a glória, e aqueles que não obedeceram a Cristo, negaram a Cristo, vai ficar na grande tribulação. E vai conviver com o anticristo durante 7 anos. Se durar 7 anos. Porque muitas vezes, muitos vão morrer. Então, nós observando isso, depois que findar os 7 anos, a nação de Israel vai estar vivendo a maior perseguição da sua vida. O anticristo vai pegar as nações mais poderosas da terra e vai se voltar para destruir Israel. Para destruir Israel. Israel não vai ficar num beco sem saída. Não vai saber mais para onde ir. Israel vai ficar perdido. E agora? Aí está escrito lá em Zacarias. Zacarias, muito anticristo vir para morrer na cruz. Zacarias já tinha visto Jesus descendo para salvar Israel, juntamente com a sua igreja. O texto é tão perfeito, é tão nítido, que a Bíblia diz que Deus, ele derrama o Espírito de graça sobre a casa de Davi. Eles não têm mais para onde correr. O anticristo quer fulminar eles. Quando eles vão querer ser? Por quê? Porque eles não vão querer se dobrar diante do anticristo. O anticristo vai querer ser cultuado.
o anticristo vai querer ser adorado. Israel não adora outro a não ser Yahvé, não adora outro a não ser Jeová, não adora outro a não ser o Adonai, não adora outro a não ser o seu Senhor. Quando eles perceberem isso, quando o anticristo proibir todo tipo de sacrifício, todo tipo de culto, e vai querer ser cultuado, é a hora, é o momento que o anticristo se volta para destruir eles. E a Bíblia diz que Deus derrama o seu espírito de graça e eles começam a clamar. O que eu acho bonito é isso daqui. Eles clamam pelo primogênito. A Bíblia nos diz no Novo Testamento que esse Jesus é chamado o Filho primogênito de Deus. Eles vão clamar pelo aquele que eles transpassaram. O texto é tão nítido que eles transpassaram. Quem foi que os judeus transpassaram? Cristo. E a Bíblia diz que os céus do Oriente e o Ocidente se abrirão, e o Senhor vai descer em glória, em poder, em majestade, não com a coroa de espinho, mas com coroa de glória, não montado mais num jumentinho, mas num cavalo branco, não como um servo maldito para morrer numa cruz, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele desce em glória. E a Bíblia diz que ele não vem sozinho. Ele vem com um exército poderoso. Ele vem com os seus santos. Ele vem com a sua igreja redimida. Aquela igreja que estava festejando com ele durante 7 anos. Ele desce e pousa no Monte das Oliveiras. O monte vai se rachar. O mar morto vai passar a ter vida, e ali se cumpre o que está escrito em Tessalonicenses, que esse Jesus, com o sopro da sua boca, ele vai destruir o seu inimigo chamado Anticristo. Você é o único exército que não vai pelejar, você é o único exército que não vai usar espada, você é o único exército que não vai usar uma metralhadora, porque o teu general, o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, o capitão valente, ele vai pelejar pela igreja e vai pelejar por Israel. Quando ele destruir, o que ele vai fazer? Ele vai implantar o seu império. Ele vai prender o diabo, colocar o diabo preso, ficar aí 1000 anos preso. Nós acreditamos que não é um número simbólico. Nós acreditamos que realmente, literalmente, vai ser 1000 anos que Jesus vai ficar aqui conosco nessa terra. Esse período é chamado de período do milênio, a última dispensação que Deus vai derramar sobre os homens. A última dispensação. Aí você se pergunta, pastor, e por que essa última dispensação? Para dizer para mim, para dizer para você e para dizer para todos os homens que a culpa do pecado não é dele, é nossa. A terra vai ser transformada num Éden novamente. Está lá em Isaías. O leão vai comer palha com boi. A zebra vai passear com os animais ferozes. A criança vai meter a mão no buraco, na toca, e a serpente, nem o escorpião, vai picá-los. O período vai voltar como era antes, o Éden. Pai, justiça, ele reinando com seu cetro de justiça, vai haver paz. E o que é muito interessante é que quando findar essa dispensação, esses 1000 anos, ele vai soltar a serpente de novo. Aquela serpente que enganou Adão e Eva lá no princípio, lá no Éden, no jardim. Ele vai soltar a serpente de novo. O diabo estava preso durante 1000 anos. Ele vai soltar o diabo novamente. A antiga serpente. Ele vai entrar no meio do povo e vai começar a seduzir. Está em Apocalipse capítulo 20. Ele vai começar a seduzir e muitos serão enganados e vão se voltar contra quem? Contra o Cordeiro, contra o Cristo. Aí é provado que a culpa do pecado
nunca foi de Deus. Porque quando Adão e Eva pecou, adivinha que ele colocou culpa? Em Deus. Foi a mulher que tu me deste. Se tivesse dado ela, até hoje eu estava aqui no jardim, comendo fruta e dormindo tranquilo. Depois ele vai dizer: Eva, rapaz, por que tu fez isso, rapaz? Não. Serpente que tu criaste. Ela que me enganou. Sempre colocando a culpa em Deus. Tem uma placa lá na Alemanha, quando teve aquele holocausto de vários judeus mortos. Lá tem uma placa dizendo que Deus precisa pedir perdão para a raça humana, porque Ele permitiu com que dali acontecesse. Muitos colocam culpa, a miséria que está na África, crianças morrendo de fome. Aí vem, muitos colocam a culpa em Deus. Cadê Deus? Quando um parente da gente morre, adivinha quem coloca a culpa em quem? Em Deus. Por quê, meu Deus? Aí Deus está dizendo, toda essa miséria que existe aí, a culpa é nossa mesmo. Pecado. Tudo que acontece no mundo de ruim é o pecado. Como disse João Calvino, aquilo que eu tenho de bom é de Cristo, aquilo que eu tenho de ruim é de mim mesmo. Nós nunca e sempre procuramos rejeitar Deus. Então o que é que vai acontecer? Quando esse povo se voltar contra Cristo, contra a igreja, contra o povo da aliança, quando isso acontecer, aí vem o último juízo. A Bíblia diz que os céus e a terra vão procurar e não vamos encontrar. Porque primeiro, antes disso, ele vai destruir todos os inimigos com fogo, vai cair fogo do céu, Deus fulmina todos. Aí Deus vai lá, Jesus ele vai para um trono chamado o grande trono branco, e ele se assenta. Vamos procurar a terra e não vamos encontrar. Vamos procurar o firmamento nos pés e não vamos encontrar. Vamos estar suspensos. Todos os pecadores de Caim até os dias de hoje vão ressuscitar dentre os mortos e vão ficar perante Cristo. Ele vai procurar no livro da vida os nomes e não vai encontrar. Por não encontrar, ele vai jogar no inferno e vai dizer a palavra mais forte que um homem poderia ouvir na sua vida: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aí entra, batendo o martelo, a última dispensação se acaba, porque o milênio não é eternidade, o milênio é a última dispensação, é Deus trabalhando na história para eliminar o pecado. E olha que o negócio não acontece, ele elimina pecadores e o pecado, joga, porque é impossível punir o pecado se não punir o pecador. Tem que punir o pecador, se o pecado deve ser punido. Jesus, Deus, para punir o pecado eternamente, teve que punir em seu Filho. Cristo teve que se fazer pecador em nosso lugar, sem ter pecado. Ah, mas Deus é bonzinho, Ele não manda ninguém para o inferno. Quem disse? Vão ficar de fora os beberrões, os mentirosos, os efeminados. Ficar de fora. O que gosta de mulher, gosta de mulher que gosta de outra mulher, vai ficar de fora. O que gosta de homem, vai ficar de fora. Ah, mas eu não tenho culpa. Tem, a natureza pecaminosa, e você tem que lutar contra a mentira,
contra a beberia, contra a cachaça, contra o vício. Você tem que lutar contra tudo e todos. O céu e o reino é tomado por esforço. Tem que deixar muita coisa. Por quê? Porque o caminho ele é estreito demais. Se você for num aeroporto, não vou dizer, você vai aqui num banco, no banco, tem aquelas portazinhas que dá alarme. Se você tiver algum metal, alguma coisa, ela aciona. Tem que começar a deixar a bagagem para poder entrar. Tem muita coisa para nós entrarmos no céu que nós temos que deixar. Deixar o nosso amor próprio. Deixar muita coisa. Tem gente que tem prazer na mentira. Primeiro, mentir por necessidade já é pecado. E tem gente que já mente porque gosta de mentir. Ele gosta de uma mentira. Vai ficar de fora. Eu estou na igreja. Mas vem enquanto ele gosta de um copezinho de uma cachaçazinha aqui e acolá. Um vinhozinho. Pecado. Pecado. Vai ficar de fora os prostitutos. O que é prostitutos? É aquele que faz sexo antes do casamento. Ficar de fora. Por isso que muitos e poucos gostam de ler e estudar o Apocalipse, porque o Apocalipse parece mostrar algo assombroso, mas não, é uma revelação. Precisamos estar simplesmente atentos, para que nós não venhamos cair, porque Jesus, igreja, está voltando. Nós precisamos a cada dia nos ajustar na presença dEle. Buscar Ele em oração, na leitura da palavra. A Bíblia diz, se Ele nos encontrar assim, irmão, porque triste. É que a Bíblia diz que vai ter quando? A história das 10 virgens. Todas as 10 dormiram, mas só a 5 estava preparada. Todas as 10 dormiram. Em meio à caminhada, uma das vezes nós vamos dormir. A questão é se você está preparado. Porque se não estiver preparado, naquele dia, eles disseram, me dá um pouquinho do teu azeite. Não, vá comprar o azeite. Corra, porque o noivo está chegando. Minha mãe é do ciclo de oração. Quando a trombeta tocar, eu agarro aqui na saia dela e subo. Sobe não. O meu pai é pastor, eu vou porque meu pai é pastor, ele ora por mim. Vai não. O filho não leva o pecado do pai, e nem um pai leva o pecado do filho. É individual a salvação. Coloque isso no seu coração, pois esse daqui, igreja, é o livro do Apocalipse, ao qual nós vamos começar a estudar. E que você não possa perder esses estudos, porque Deus quer falar conosco, especialmente nesses últimos dias que estamos vivendo na terra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.